É com imenso prazer que nós damos um reinício ao nosso circuito de lives da Irmafit Saúde. Agora, a pedidos, o nosso circuito veio para ficar. Estaremos mais próximos. Nas próximas semanas estaremos com vários convidados, estaremos com propostas novas de bate-papo. Eu estou aqui com o M hoje especificamente porque a gente vai tratar de vários assuntos que perpassam pelo mundo das mulheres. A gente vai estar trazendo para vocês uma temática em cima de mulher de fases. Vamos falar dessas fases diversas que nós mulheres costumamos passar a todo momento. Acredito que assim como eu, muitas mulheres que já estão aqui nos assistindo passem por essas fases. A gente vive trocando de fases, não é verdade? Uma época a gente está na fase de se cuidar, na fase da atividade física, na fase do cabelo curto, na fase do cabelo longo, e a gente vai sempre trocando de fases. Então, falar dessa mulher num processo de transição de fases vai ser o nosso tema aqui, geral, de todas as nossas lives. Vamos trazer propostas de assuntos inovadores, vamos dar dicas, vamos trazer convidados que possam dar dicas. E hoje a gente já está aí com uma convidada super especial. Hoje nós vamos bater um papo sobre mulher de fases, mãe solo. Hoje a gente vai estar aqui com uma convidada super especial, Jamile dos Anjos. Ela é psicóloga, ela é paciente da gente, ela é gente da gente que hoje vai falar aqui sobre um tema muito interessante que essa mulher de fases dentro de um processo também de mãe solo. Então eu vou convidar a Jamile hoje para a gente falar de um tema muito gostoso. A gente vai ter um papo descontraído, ela vai deixar aqui informações, dicas. Então vou chamar a Jamile aqui para entrar para conversar com a gente, mas só quero de antemão deixar aqui informado para vocês que estaremos ao vivo às terças-feiras às 20 horas. Então fiquem aí ligadinhos que traremos novos temas, novos convidados no decorrer das nossas semanas, tá bom? E espero também de vocês informações. O que vocês querem saber, temas que vocês querem discutir, tá? Para que a gente possa trazer para engrandecer ainda mais o nosso circuito de live. Vou chamar aqui Jamile para entrar com a gente. Aguardando a entrada da nossa convidada, super especial hoje. Oi! Oi, boa noite, tudo bom, Bela? Boa Deixa eu noite, tudo ajustar aqui. ótimo. Se ajuste aí, seja bem-vinda ao nosso circuito de Obrigada, live. É um obrigada. prazerzão ter você aqui hoje para estar batendo esse papo com a gente. Quando eu pensei nesse tema, eu acho que ele super discorre sobre o seu momento. A gente falar um pouquinho, discutir, conversar, dar risada, brincar, chorar, tudo pode aqui. O circuito de live ele é feito de várias emoções e a Dermafit gosta de trazer emoções. Eu brinco que nada é como trazer emoções para que a gente fique ali guardadinho na memória de cada um de vocês. Então, eu quero que você se apresente, quero que você seja bem-vinda, fique à vontade, que a casa é sua, tá bom? E eu me sinto em casa mesmo à distância, né? Mesmo através de telas aí, mas na Dermafit eu me sinto bastante em casa. E é um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer maior ainda saber que eu estou estreando essa temática, né? Mulher de fases. Nós trocamos algumas figurinhas e eu acho que é um tema que a gente tem um leque de possibilidades para a gente discutir, né? Talvez esse que intitula e que toma a frente na nossa conversa de hoje, né? Seja um pedacinho do iceberg de tudo que a gente pode conversar aqui hoje, né? Então, como Bela falou, né? Eu sou Jamile dos Anjos, eu sou psicóloga, mas eu diria que o maior título que eu carrego é o de ser mãe de Antônio, né? Sou mãe solo hoje, não por opção, não foi, eu sei, eu tô falando isso porque para muitas mães, para muitas mulheres, a maternidade solo pode ser uma opção, pode ser um projeto, né? Sim.
E eu acho que talvez algumas coisas que eu vinha falar aqui para essas mulheres não façam sentido, enfim. Mas não foi esse o caminho inicial escolhido por mim, mas foi um caminho que eu passei a trilhar num dado momento da minha vida, já faz um tempo. Inclusive, quando eu falo dessa nova fase minha de mulher, não tem a ver com essa maternidade solo, mas com a fase minha pessoal, de mulher mesmo, e que faz, inclusive, eu conseguir olhar para a maternidade de uma outra maneira, mais empoderada, mais segura, mais firme, né? Inclusive podendo passar toda essa firmeza, toda essa segurança para meu filho. E em tempos de quarentena, segurança emocional, eu acho que é ouro para a gente Sim. sobreviver, né? E enfrentar as dificuldades que ela nos impõe. Mas é uma honra realmente estar aqui contigo, Bela. Eu só tenho a agradecer pela parceria, pela aproximação nossa, tanto profissional quanto nos estudos, quanto enquanto pessoa. E eu acho que assim o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bacana, então tem muito que trazer para a sociedade, sobretudo para as mulheres. Que bom, é um prazerzão. De fato, você está estreando o nosso novo projeto Mulher de Fases. E assim, eu acho que tem uma cereja do bolo aí falar sobre esse momento com você em especial. Porque eu acho que eu posso falar porque eu te vi numa outra fase e hoje te vejo numa nova fase, que muita gente pode estar aí se perguntando: "Ah, essa nova fase é a fase de ser mãe solo?" A gente nem está falando disso. A gente está falando de uma fase de ser mulher. Eu queria que você contasse aqui sobre essa fase que você transitou desde que a gente se conheceu para isso que você Uhum. está vivendo lindamente agora. Então, gente, na verdade, a minha aproximação da Dermafit, ela deveria ter acontecido um pouco antes, mas eu acho que nada nessa vida acontece no momento errado, tem que ser no momento certo, né? Porque senão estraga as possibilidades que ela traz. Então, lá, alguns anos atrás, eu acho que há uns 2, quase 3 anos, né? Quando a Dermafit estava aí, eu não lembro se estava inaugurando, Bela, me corrija se eu estiver errada, se Foi iniciando o estava projeto iniciando, Mambaba. iniciando Mambari, e eu fui indicada através de duas grandes amigas e também parceiras profissionais, Lilian e Carla, da Autêntica, para a gente entrar, para que eu entrasse enquanto psicóloga nas palestras iniciais de apresentação do Mambara, né, que trabalha com esse empoderamento feminino, sobretudo de mães, de mulheres que passaram pela maternidade recente ou não. E aí, na época, por questões profissionais, de agenda, eu não consegui me organizar para participar. Passou-se um tempo, eis que a gente se encontrou aí numa seleção de mestrado, né? Ainda se aproximando, mas tateando ali o terreno. E eu resolvi me aproximar, conversar com você e com Renata, para saber um pouco da proposta da clínica e fui para uma primeira consulta na clínica. Confesso que esse meu movimento de querer começar a me cuidar, que já tinha acontecido timidamente em outros momentos da minha vida, né? Ainda foi um movimento muito em busca de uma resposta de padrão estético, né? Sim. Então, Antônio já tinha 4 anos, né? Foi no ano passado, no segundo semestre do ano passado, não vou lembrar agora a data, acho que foi setembro, se eu não me engano. E aí eu fui buscar a Dermafit para conhecer o Mambari, que outrora eu iria ser profissional integrante da equipe, e de repente me coloquei como paciente. Fiz o programa do Mambari, né? Obtive alguns resultados, mas ainda não tinha tocado em mim a necessidade de que, para que eu alcançasse resultados, de fato, eu deveria olhar para dentro. Não era nem no espelho, né? Não era o espelho que ia me dar a resposta, não é o olhar das outras pessoas que iriam me dar a resposta, não era a revista. Né? Hoje em dia, gente, eu me entreguei agora, né? Revista é coisa das antigas, né? Não era o Instagram que iria me mostrar os padrões, tudo. E para mim era tão ilógico me esforçar que eu queria a resposta rápida. Eu queria dormir acima do peso e acordar magra, sem precisar mexer muito com minha rotina, não. Né? E era assim, eu estava olhando apenas para a questão da estética. Né? Enquanto mulher, eu queria mudar a minha questão estética, a aparência. Aquilo que o espelho reflete apenas. Só que daí, convivendo com as meninas e também conversando, me aproximando mais, eu fui
me dando conta que tinha algo errado ali, tinha algo mais que precisava mudar. Não adiantava eu querer brigar com o espelho, brigar com a balança, que eu nem subia, diga-se de passagem, né, Bela? Quanto tempo eu fiquei sem Uhum. olhar meu peso? A gente Eu passou cheguei mais lá de um mês sem olhar. Aliás, eu via o peso, mas e eu ela não. pedia para Eu não me ver. negava. Eu me É, negava que eu sabia que eu tinha chegado num patamar que era inatingível para mim, era impensável de que eu pudesse ter me dado essa eu vou chamar de luxo, mas o luxo como algo ruim aqui, tá? Que o luxo ele também pode ser extravagância, né? E sim. aí, quando eu comecei a olhar para mim do ponto de vista de saúde, né? E aí, paralelo com o Mambari, vieram os incentivos aí da clínica em relação à prática de atividade física, né? De melhoria da alimentação. Eu chegava e falava as extravagâncias minhas de comida. Eu gosto de cozinhar, gente. Eu amo cozinhar. E para mim era inconcebível cozinhar sem ser algo que pesasse, né? Algo que fosse gordo. Ou, gente, gordo com nenhuma nada de preconceito, tá? É mais um jargão. Nada que fosse gorduroso, vamos chamar assim, mais adequadamente. E, e daí eu resolvi, então, começar a implementar algumas mudanças. Aí fui intensificando. Olha, minha mãe tá aí, ó, gente, Tô tietando e vendo dizendo aí, que eu já cozinho muito falando que bem. cozinha muito bem. Depois a gente, se sobrar um tempinho, eu até falo do desafio que foi remar contra a maré pra parar de cozinhar tudo que eu cozinhava antes, porque eles continuavam me pedindo e eu queria mudar, né? Enfim, e aí comecei a praticar atividade física, comecei a ver que meu corpo não estava respondendo à altura do que eu queria. E a Sim. altura do que eu queria, esse momento da vida já não era mais uma altura de mudança apenas estética, né? Mas é de que eu queria me sentir em um corpo adequado, pelo menos à minha idade. Minha bioimpedância estava anos-luz da minha idade, né? Eu já estava quase entrando na melhor idade. E não era justo, gente. Se a tendência do nosso metabolismo é piorar, eu tinha que aproveitar esse momento. E aí foi quando Bela, no final do ano passado, em dezembro, gente, véspera de Natal, aquele momento que Até você bebeu água. planeja, aquele momento que você planeja comer tudo que não presta, passar suas férias indo para todos os lugares para comer, beber, curtir e não se preocupar com o dia de amanhã. E aí Chega eu. chega a Bela e fala assim: tô indo para São Paulo ali para conhecer um programa que eu acho que você vai gostar. Que programa é esse, Bela? Tava eu lá fazendo drenagem, né? Que programa é esse, Bela? Não, é um método de emagrecimento que não sei. Como é que é isso? Com essa cara de desdém, de deboche mesmo. Tipo assim, não, não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Só que ela plantou, ela mal sabia que quando ela tava me falando que tava indo trazer o programa, ela plantou uma sementinha aqui no meu juízo. Que ficou, será? Eu não tô conseguindo fazer sozinha. Eu não tô conseguindo sair da inércia. Né, gente? E assim, fazendo uma comparação com a física, né, com a energia potencial e a energia de movimento, a gente precisa de um empurrão. E aí eu fui curtir minhas férias, né? Mas eu fui curtir minhas férias já com um pensamento diferente. Inclusive eu fiz até um propósito com Bela de que eu iria tentar ao máximo segurar minha boca e continuar praticando atividade física, mesmo estando um mês longe de casa, na praia, numa rotina totalmente mais light, né? E eu disse pra ela que todo sábado eu mandaria uma foto pra ela de biquíni. Eu dou tiro no meu pé mesmo, viu, gente? Mas uma vez que eu prometi, eu tinha que cumprir. E assim eu fiz. Só que cada vez que eu tirava a foto com o mesmo biquíni todo sábado, por mais que eu estivesse me esforçando, eu comecei a me deparar realmente com uma pessoa que não dava pra ser, pra eu dizer que era eu. Não foi ninguém que me falou, gente. Não foi nenhuma crítica, não foi nenhum olhar, não foi nenhuma roupa, não foi porque eu tava com vergonha de vestir biquíni de lacinho, não, porque eu sou daquelas que eu visto biquíni de lacinho mesmo lá atrás, né? E eu tirava foto com biquíni de lacinho e mandava pra Bela como uma forma, um compromisso comigo. Eu usei Bela como um reforço aí usando um artigo da comportamental que não é nem meu, mas eu usei Bela como esse meu reforço. Eu tinha esse compromisso de todo sábado mandar para ela. E assim eu fiz durante todo o mês de janeiro. Eis que na última semana de janeiro foi a segunda coisa que eu fiz quando eu cheguei em Feira de Santana.
Foi marcar um horário com Bela e eu disse: não, Bela, eu preciso entrar no programa de emagrecimento. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca consegui seguir uma dieta que durasse mais de uma semana. Mas eu preciso tentar por mim. Inclusive, eu não quero falar com ninguém que eu tô fazendo essa dieta. Eu não quero fazer nenhuma propaganda, nenhuma divulgação. Eu quero apenas entrar no programa. Para minha família foi assim, eu apenas comentei, não, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer nutricionista, e aos poucos eles foram sentindo, e eles estão aí por trás das telas me ouvindo, foram sentindo do que se tratava. Mas eu não queria me comprometer com ninguém, porque eu queria que o compromisso maior fosse comigo, né? E aí, só para não me alongar tanto, fiz o programa, já estou em fase final do programa, só a quarentena que não permitiu a gente finalizar, ajustar alguns detalhes finais. E hoje, mais do que o que a balança me mostra em número de mudança, eu falo de uma mudança interna, né? Claro que foram muitas transformações, foram muitos passos pequenos e leves e assim, todo o incentivo de vocês para que eu alcançasse, né? Roxana tá aí me dando parabéns, ela também foi junto com você, com o Jai, com todas as meninas da clínica, foram verdadeiras incentivadoras de todo o avanço, e eu vejo que não é só comigo, é com todo mundo que está na clínica, todos os pacientes, né? E esse processo de me inteirar, de me apoderar da minha alimentação, né? Eu passei, gente, a cuidar, eu gosto de cozinhar, mas gostar de cozinhar no dia a dia, na rotina que eu levo de trabalho, é algo que é um desafio. Porque eu tenho uma rotina muito corrida. Eu gosto de cozinhar no final de semana para fazer outras coisas que eu não vou nem dizer os nomes aqui, não, para não deixar o povo com água na boca e dizer que eu estou incentivando a comida. Apesar de que eu Olha, consegui fazer Patrícia. releituras. Eu já consigo hoje fazer releituras, tá? Meu carro-chefe é risoto. A família inteira, os amigos, todos amam meu risoto. Eu consegui já fazer a releitura do risoto. Depois do medida exata, eu já consegui fazer um risoto na medida exata, né? Depois a gente pode até trocar a receita aqui, tá? E aí, Bela? Oi, foi meu celular que voou com risoto. Ficou empolgado. Ainda tô devendo um risoto pra Chay. Chay falou aí nesse tanto. Tô devendo pra você, pra clínica inteira, eu acho, já. Pois é, foi de uma forma que meu celular chega voou, gente. Tô emocionada com esse risoto. E aí o compromisso de ter que cuidar de minha alimentação, e tive pessoas super bacanas que, à medida que foi percebendo que eu estava nesse processo, né, me ajudaram. Aqui na minha família, no trabalho, lá no colégio, pessoas que foram me incentivando, facilitando um chazinho ali no intervalo de uma aula para outra, ter o lanche para não passar um turno inteiro sem lanchar. Mas hoje, e assim, sobretudo na quarentena, que eu não tenho toda essa logística para me apoiar, tive que ser eu para ir para a cozinha muitas vezes e abrir mão e dizer assim, não, hoje tem essa carne aqui, poxa, mas essa carne eu não posso. Eu vou lá e vou preparar, né? Então, é algo que me fez olhar para mim e me colocar como prioridade, né? E colocar como prioridade ainda mais em termos de enquanto pessoa, né? Não é uma comida simplesmente, não é algumas gramas a menos alguns gramas a menos que diminui ali na balança, mas é enquanto pessoa, enquanto prioridade, né? E essa prioridade que acaba refletindo em todo o processo, né, de minha vida, da relação com as pessoas, da relação com meu filho, né? Que hoje, inclusive, gente, ele aprendeu junto comigo a ter um outro olhar sobre a comida. Ele ainda não come, não vou dizer que é aquela perfeição de alimentação, mas muitas das coisas ele aprendeu me vendo comer, que ele não via antes. Ele passou a ver meu prato cheio de salada e passou a ter curiosidade para saber qual era o sabor daquilo ali. E algumas coisas ele já se permite hoje a comer, né? Ele me lembra, gente, dentro do programa, um dos compromissos nossos com a nutricionista é de que a gente tem que compartilhar a foto da comida, né? Até como uma forma de fiscalizar e de nos policiarmos mesmo em relação Cuidado. a essa rotina que a gente está se adequando. E ele hoje é o que, quando eu sento na mesa, que eu boto o meu prato, diferente do que eu fazia antes, que eu ia botando a comida e repetia e tudo mais, eu faço o meu prato, termino de fazer, ele olha pra minha cara antes de eu começar. Mãe, você já lembrou de tirar foto? E ele não se contenta simplesmente com eu dizer já.
Ele, cadê? Deixa eu ver, porque já teve vezes que eu disse já e quando eu fui ver eu não tinha tirado, né? Porque eu sou dessas. Mas aí ele, não, eu quero ver a foto. Tira a foto do meu prato também, né? E tem essa outra relação. E a gente acaba se aproximando com isso, né? E passando, acho que o exemplo ele arrasta, né? Ele, mais do que as palavras que ensinam, o exemplo ele arrasta. Então, enfim, essa minha nova fase, né? Até algumas Pois é. pessoas que me conhecem, quando vê assim, ah, Jamile tá na nova fase. Não, mas essa fase de maternidade solo não é de agora, né? Já vem há um tempinho. Mas é uma nova fase enquanto pessoa mesmo, né? De me sentir mais forte, mais segura das minhas escolhas, do meu processo mesmo. Eu acho que o objetivo maior aqui realmente é trazer essa fase nesse formato. Quando eu falo da mulher de fases, eu até comecei a live aqui falando que a gente, nós mulheres, vivemos em um grande processo de fases, né? A gente tem a fase que se cuida mais, a fase que se cuida um pouco menos, a fase de ficar viciada em atividade física, a fase que a gente quer cabelo curto, a fase que não quer cabelo loiro, que quer cabelo moreno. Então, a gente vive passando por fases. Algumas fases dessas, eu percebo que o lastro dela é muito maior. E Uhum. essa é uma fase que você está vivendo agora, uma fase de lastro, um processo de mudança corporal, não só estética, é Uhum. entender que esse processo de mudança corporal, ele perpassa da estética, né? Ele é Uhum. muito mais do que isso. Hoje a Com gente vê no certeza. seu sorriso, hoje a gente vê no olhar. Então, para mim, que trabalho dentro desse processo, que vejo todo dia mulheres entrando e saindo dentro da clínica, né? E quando vocês conseguem entender que isso vai além da estética, aí eu tô com o meu sonho realizado. Porque realmente é trazer para cada uma delas, de dizer para você assim, olha, quando você muda daqui, todo o resto vai mudando. Uhum. E foi isso Uhum. que você fez. Infelizmente, é uma coisa que eu quero até dividir aqui com vocês. É, não é fácil, às vezes, quando o paciente chega de imediato, a gente conseguir passar isso para ele. E acho que eu vivi isso com Jamile. Ela chegou, ela tinha pontualmente algo na cabeça dela, que ela queria tratar uma gordura localizada, assim, assim. E aí, a gente, como profissional, precisa saber a hora de apertar e a hora de soltar. A gente precisa criar com ele uma interação, uma confiança. Então, todo esse processo da mudança, ele também é um processo de confiança, né, Mili? Você Uhum. viu que você Uhum. passou e a gente precisou chegar no ponto de dizer, olha, a gente vai até aqui, mas se você não mudar alguns hábitos, a gente não vai conseguir alcançar todo o resultado. Uhum. Então, assim, todo um processo que você fez, como aqui, ó, Jocely, nossa convidada passada está aqui falando, é um processo que vai para a vida. Sim. É um processo que Uhum. você vai levar aí agora, independente. Para de repente a gente sair daquele vício do efeito sanfona, Uhum. para de repente a gente sair daquele processo de que, ah, eu vou emagrecer para um evento. Eu preciso entrar no vestido de madrinha de um casamento. Que às vezes a gente vive, né? E Essa esse semana eu processo vou fazer detox a semana toda porque eu preciso entrar no é. vestido. Pois é. Ó, estão pedindo aí filial em Salvador. Quem sabe? Não abandonando feira, né? Tá A tudo gente não certo. pode abandonar a feira. Então, dentro desse processo, eu vi Jamile desabrochar essa nova mulher. Esse novo processo. Aí, ó, tem gente falando que breve em Salvador, hein? Eu nem sei porque tá sendo essa força aí do breve. Então, eu quero dizer que por isso que começou com você. Foi uma escolha muito positiva. Quando eu falo do mãe solo, Milha, eu queria que você falasse assim, esse processo todo seu de mudança, essa fase de autoconfiança, esse momento que você está vivendo, ele dá sim uma confiança maior, a gente se sente melhor, até de Havaiana a gente está bem, né? Quando a gente está bem de Uhum. dentro para fora, a gente bota a Havaiana um coque, a gente Tá tudo está bem. certo. O que isso influenciou para você? O que você percebe? Isso te torna, como mãe, também um ser ainda melhor? Uhum. Dentro desse processo de se sentir melhor, você transpassa para ele também, como você está dizendo, oh, agora eu sou referência. Eu ensinei para ele algumas coisas. Então, como é que você enxerga isso na sua relação com ele? Eu tava pensando muito, depois que a gente conversou e acertou a live, né? Eu fiquei pensando muito de quanto. Na verdade, tem uma série de coisas que a gente poderia estar abordando aqui no tema, mas o que que seria central pra gente pensar? Tem uma máximazinha que todo mundo fala, né? Que quando nasce a mãe, nasce a culpa.
o troço para fazer parte da vida da gente. Porque cada passo, cada coisa que a gente faz, de alguma maneira, quando nasce um bebê, quando nasce uma criança, nasce um filho, de alguma maneira, a partir daquele momento ali, você não tem mais como decidir sua vida sem pensar em algo mais. Você não pode ser simplesmente dizer assim, ó, agora eu vou pensar só em mim. Porque se só em mim, pelo menos até o momento que a criança possa sobreviver, literalmente, ela está dependendo da sua carne, né? Na amamentação. Depois ela depende da sua atenção, da sua vigilância, dos seus cuidados. Vai crescendo, só vão mudando as preocupações. E não, nasce a mãe, nasce a culpa. O que é que eu vejo? E assim, gente, hoje eu tô falando muito mais aqui enquanto pessoa, enquanto mãe mesmo, né? Eu tô deixando até um pouco o lado profissional. Eu não tô dando receita de bolo certa. Eu tô dizendo o que funcionou para mim. Uma das dificuldades minhas, quando eu comecei o processo de querer mudar, era de que eu percebia que talvez pautada nessa culpa, ou utilizando essa culpa como desculpa, eu sempre falava que não dava tempo de eu me dar o luxo, era esse o termo que eu usava, não sei se você se lembra dela, de me dar o luxo de estar 2 vezes na semana numa clínica estética, 3 vezes na semana fazendo atividade física. Que horas? E aí, quando eu comecei a falar, não, pô, eu tô dando desculpa pra mim mesmo. Então, eu não posso atrapalhar a rotina de Antônio. Antônio é prioridade e é, gente, minha prioridade. Não é porque hoje eu tô na máxima de me cuidar, de me empoderar. Não, e eu deixei de lado o Antônio. Não, o Antônio continua sendo minha prioridade. Eu tenho pais maravilhosos que, apesar de não morarem junto comigo, eu sei que eu posso contar. Inclusive, agora, para eu estar aqui com vocês, eles estão ali com meu filho, né? Mas ele é minha responsabilidade, ele é minha prioridade. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas eu precisava, então, entender que, apesar dele ser minha prioridade, eu vou para outra máxima de jargão do senso comum. Num acidente de avião, antes de colocar a máscara do outro, coloque a sua. E aí eu comecei a perceber que fazia total sentido, de fato. E assim, depois que eu me tornei mãe, toda vez que eu via isso no avião, eu ficava com uma puta, com baita raiva. De como é que eu vou deixar meu filho sem máscara de oxigênio para depois botar a minha? Só que aí eu comecei a refletir de que é mais ou menos assim. Se você botar a máscara no seu filho que é criança, para depois botar em você, ele é criança, ele pode tirar. Se você não colocou a sua e você não sobreviver, ele tirou e você não viu para cuidar. Você tem que estar bem para cuidar do outro. E aí eu comecei a entender que não dava mais, não cabia mais essa desculpa. E qual era o horário que cabia para mim, então? Né? Era 5 horas da manhã, então foi 5 horas da manhã que eu comecei a treinar. Eu chamava isso dos piores nomes. Eu falava que isso não era pra mim, não. Que não é de Deus, não sei o que. Inventava de tudo. Até que eu comecei a perceber que não, pera lá, pode ser pra mim sim. Né? E eu passei a, mesmo dormindo tarde, né? E eu sou de dormir muito tarde, eu sou noturna, eu passei a colocar o Lili como um compromisso meu. E veio aí uma outra situação que eu levo como lema. De manhã, 5 horas da manhã, assim como de manhã, 5 horas da manhã, a única coisa que poderia ser empecilho para eu poder fazer atividade física, já que meu filho estaria dormindo, eu sempre fiz uma organização para ter alguém ficando com ele enquanto eu fosse fazer atividade física. A única coisa que eu iria utilizar à frente disso era a preguiça. E sustentar que por preguiça a gente não olha pra gente, é você dizer, inclusive, para seu filho, que por preguiça ele pode deixar de fazer as coisas todas que ele tem que fazer, que ele precisa aprender, que enquanto cidadão, enquanto pessoa, ele precisa fazer. Então, assim, todo esse processo, né, de querer, de persistir, mesmo sabendo de toda a teoria, gente, do quanto que a gente precisa se cuidar, do quanto a gente precisa se preocupar com a qualidade de vida, com autocuidado, né? Primeiro a gente, toda essa teoria eu estudei, eu sei, eu já falei para muitos pacientes, eu falo para muitas pessoas. Mas quando é na nossa pele, gente, a teoria ela não vem nua e crua e a gente incorpora, não. A gente é humano, apesar de profissionais, né? E a gente já trocou figurinha sobre isso, né, Bela? Do quanto que, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos entender também que a gente precisa de cuidados e precisa se cuidar. E aí, foi nesse processo realmente que eu comecei a ver. Hoje, além desses aprendizados todos com o Antônio, eu consigo dosar mais essa relação com a culpa.
Hoje ela não está presente porque eu paro para ver, não, peraí, meu papel materno está sendo feito? Antônio está assistido dentro do que ele precisa? E aí, quando a gente vem para a maternidade solo, é muito comum que essa culpa, as pessoas digam que ela duplica. Aí eu falo, não, pera lá, gente, a minha responsabilidade é de ser mãe. Eu vou ser mãe de Antônio, a melhor mãe que eu puder ser. Claro que eu vou estar sempre tentando melhorar, porque não estou longe da perfeição. Mas eu não vou ser nada além de mãe. Esse negócio de. Eu me incomodo um pouco quando algumas mulheres falam assim: ah, mas é porque eu sou pai e mãe. Não, eu sou mãe. Eu sou mãe dele, né? Porque eu acho que se a gente pega o que não cabe a gente e coloca nas costas, só dificulta que a gente consiga fazer nosso papel. E se a gente estiver fazendo o nosso papel bem feito, outras brechas que a ausência ou algum tipo de deficiência em outras relações com a criança, com seu filho, elas vão minimizando o prejuízo, o impacto, porque você está sendo presente. Então, acho que ser mãe solo é ser mãe da melhor maneira que a gente puder. Tem algumas pessoas falando aqui que a gente é mais julgada. Sim, a gente vai ser sempre julgado. Sempre vai ser julgado. Desde as mães da turminha, as mães da família, as mães de tudo quanto é canto e a gente julga. Porque a gente ainda tem cristalizado referências de família que hoje a gente está precisando rever, né? Para mim foi um processo difícil, porque a minha referência de família é diferente da referência de família. Eu achava que não era possível. Eu achava que eu não iria ser capaz de ser mãe de Antônio e que Antônio não iria conseguir ser uma criança educada sendo somente eu ali. Claro que não é só, eu não tô apagando as outras pessoas que são brilhantes na vida dele, Sim. né? Como eu já falei aqui da minha família, que é super presente e tudo mais. Ele tem pessoas maravilhosas ao redor dele e tem pessoas que desempenham papéis tão essenciais quanto o meu, mas o meu papel que eu preciso dar conta. E eu acho que se a gente tem consciência de que a gente está se esforçando, agora sim, eu acho que o que vai incomodar muito a gente é quando a gente estiver se esforçando menos do que o máximo que a gente possa se esforçar. E aí volta todo esse processo que eu falei, né? Eu acho que só fez sentido para mim essa mudança, essa segurança que eu adquiri nessa nova fase minha, né? De querer olhar para mim, de querer me cuidar, de querer fazer atividade física, alimentação e tudo mais. E, inclusive, olhar para a relação com meu filho de maneira mais tranquila, menos culpada, né? E mais segura, passando para ele mais segurança, quando eu resolvi me esforçar ao máximo. Não na perfeição, mas o máximo que eu poderia fazer. E aí tem dia que tá mais difícil, tem dia que eu tô mais cansada. E a gente vai dialogando e as crianças vão entendendo. As crianças, elas entendem, gente, muito mais do que a gente. Elas dão sentido às coisas muito mais do que a gente. A gente complica, né? Às Mas eu vezes acho são que assim, pessoas de entendimento, né? E às exatamente. vezes o que a gente percebe, que às vezes a gente está ali, vejo vocês tudo no desespero, e às vezes chega com a criança, ela nem tá naquela percepção, dá um show de entendimento que a mãe Com volta e certeza. diz, ai, semana passada que eu pensei que isso ia acontecer, foi, ai, tudo certo. Então é bem interessante esse processo todo que você está falando, desses olhares diversos. E Isso. muita mãe aqui comentando, né? Sobre Dizendo do essa quanto que é questão do difícil, quanto dos é difícil. julgamentos, de que na verdade a gente vai ser julgada. A Alessandra comentou que a gente vai ser julgada sempre, né? Claro, todo mundo tem a receita. Sabe aquele negócio do bolo? Eu tava assistindo no instante Masterchef ali, os programas antigos com o pessoal. E sabe aquela história de que o bolo do vizinho sempre, eu não vou nem falar da grama, é o bolo. Alguém sempre sabe fazer o bolo melhor do que a gente? Tem nada não. Deixa o pessoal fazer o bolo do jeito que eles querem. Goste do seu. Melhore o seu no que você puder mudar, né? E assim, sabe, eu tô cheia eu tô trazendo um monte de coisas do senso comum, mas eu acho que até pra aproximar o diálogo hoje, sabe aquela história do sapinho que tinha que subir o muro? Conhece? Sabe? Conheço. Pra falar de uma forma educada, tampa o ouvido, tenha convicção de onde você quer chegar e vai cego. Vão te atentar, vão te tentar desviar o caminho, né?
Isso em tudo. Isso vale na dieta, isso vale na educação dos filhos, isso vale no autocuidado, isso vale no ser, em como você se sente. Vamos pensar no que é importante pra você. Show de bola. O Bela, eu falei pra caramba aqui, porque eu me empolgo falando, né? Você já sabe que eu sou tagarela. Mas eu Não, lembrei de uma situação que tem a ver com o início meu do programa do Medida Exata, sim, que, na verdade, eu comecei, gente, o Medida Exata exatamente no dia 3 de fevereiro, né? Véspera do carnaval. já ia E lá falar vai eu isso. pra onde? Eu, Bela, eu não, é assim, eu não posso comer nada, né? Não. Ô, Bela, assim, só uma rosca? Não. Quanto tempo depois, aí ela falou comigo que eu precisava entrar no programa e ela não queria me convencer do contrário. Ela disse, não, no primeiro mês não pode. Mas ela não me falou que no segundo, no terceiro e assim por diante. E eu fui, viajei com minha família, né, com meus pais, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, meu filho. E lá vamos nós pra praia. Todo mundo tomando rosca, tomando cervejinha, comendo tiragosto doidado. E eu com meus saquinhos lá de chá, com minha balancinha que eu tinha que pesar proteína. E todo mundo, você tem certeza, amiga, que você não vai comer? Mas só um pouquinho não vai fazer diferença, não. Não, não vou. Mas é só hoje. Não, eu não vou. Eu não vou. Ah, meu Deus do céu, mas o carnaval vai passar e tu vai voltar pra rotina e vai perder de curtir o carnaval? E aí eu fui e botei meu fone, vou falar, botei o fonezinho de ouvido, ó, e deixei o pessoal falando, né? É, tinha gente que disputava algumas coisas da dieta com conveniência, né, Nai? Concorrente aí, ó, de A castanha. castanha, na verdade, eu tenho algumas pessoas que gostam do meu prato da dieta, né? Tem gente que, Saudade, assim, eu Nai. acabei de pesar a carne. Aí tem algumas pessoas que vão lá e pegam. A vasilha de castanha eu tenho que esconder. Mas o sacrifício ninguém quer fazer. Ninguém queria fazer, eu ainda ofereci. Agora já tem um pessoal até cogitando a possibilidade de tomar minha sopa, comer um aqui, comer acolá. Ó, Estão aprendendo, né? Então tá sendo contaminada aí, contagiado com coisa boa. ó, isso é importante. Eu queria ter aqui uma mensagem, algumas mensagens que a gente recebeu, né? Luísa falando, massa esse bate-papo, principalmente nesse momento, né, de pressão. Saber como lidar com a autoestima, autoconfiança é fundamental para todos, melhorar a saúde mental aí. Ale, beijo para você, falando também aqui com a gente sobre as dificuldades, sobre os processos de ser julgada. Que os julgamentos eles vêm de todos os lados, em todas as vias, enquanto você é mãe, enquanto que você ainda não é mãe, já está casada, já tem filho, Sim. casada. Então, assim, a gente tem que aprender levando esses processos todos. Então, ai, saudades, apareça. Meninas, eu vi aqui que Michelle tá aqui, Rejane, quero mandar beijo para todo mundo que está aqui acompanhando a live. Eu queria falar uma coisa, Mili, de Pois você não. agora. Vixe, Maria, diga. Não tava no script, não. Queria falar sobre uma questão muito interessante, até para quem está ouvindo para a gente. Às vezes, tem alguns momentos que nem vocês conseguem ver o quanto que vocês conseguem se enxergar, que vocês aguentam, que vocês podem, mas tem alguns momentos que não adianta quem está de fora dizer para você, olha, você é capaz sim, mas às vezes você está num momento ali tão embebido de processos, de achar que você não suporta mais uma sacola para carregar, que simplesmente a gente não vê. Isso acontece com você, acontece com outras mulheres, acontece comigo, que às vezes, por mais que o outro venha, fale, 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 que a gente aguenta, a gente só vai perceber quando chegar a hora da gente perceber. E era uma coisa que eu percebia que você sustentava. E várias vezes você falou assim, ah, mas eu não sei se eu dou conta. Ah, esse negócio de postar, essa demanda de ter que vir à clínica várias vezes, esse negócio de ficar sendo comprometida com isso. Eu achava engraçado que ela falava muito sobre a comida, sobre a textura da alimentação. Eu não vou aguentar quantas vezes eu ouvi Jamile falar sobre a textura da alimentação. E hoje eu vejo ela tomar sopas, caldos, sucos, saladas. Então, assim, gente, mais mudança de fase do que essa, sem condições. Então, isso também é para trazer em discussão aqui, que às vezes a gente consegue sim. Às vezes é só um ponto de vista,
Às vezes é só um momento que a gente acha que não vai conseguir, mas se a gente bota foco no negócio, a gente consegue dar conta do processo. Eu venho falando em todo o circuito de live que eu queria trazer uma temática diferente, que eu queria sair desse processo de falar de quarentena, falar de momento de corona. Então, assim, a gente está aqui para discutir outras relações que estão acontecendo em paralelo com tudo isso que está acontecendo no mundo. A vida, ela não parou. Talvez ela tenha ficado Relações que até um pouco mais dificultam. difícil. Desculpa Tá te mais interromper, mas difícil. relações que podem dificultar e que também podem facilitar. Depende de como a gente está para enfrentar isso aí, né? Pois é, e parece que a gente vai comer a casa. A gente está mais susceptível à ansiedade, fazer com que a gente coma mais, coma alimentos que a gente geralmente quer nos beneficiar por conta do estresse, né? Ah, o chocolate, a sobremesa. Então, tudo isso vai dando compensações ali pra gente no momento de alto estresse. Então, sentar aqui no momento desse, falar que é possível e ver alguém aí que perdeu 12 quilos, perdeu não, eliminou 12 quilos dentro de todo esse processo, é muito bom, porque traz para outras mães, outras mulheres, independente de ser mãe, que é possível, que pode ser difícil, mas que assim a gente vai com foco e é possível. Eu tô vendo aqui a galera super falando, né? Esses Eu últimos dei dias tá risada aqui de difícil, né? Chayane. E Chay que Uhum. falou que eu ficava olhando na sua palavra. Que é isso? Esse negócio é horroroso, eu não vou tomar, não. Várias vezes. E o quanto pareceu difícil, e hoje eu vejo você tirando de letra essas receitas. Tá difícil, né, Michele? Esses dias mais difíceis, o estresse está mais elevado. Então a gente tem que encontrar formas de dissipar essa energia difícil. Porque, de fato, ficar na frente da televisão assistindo 24 horas os processos, os problemas, as infecções, isso torna a coisa mais difícil. Então, acho que a mulherada até falou aqui a respeito, cadê a sororidade, né? Então, Uhum. nesse momento, vamos tentar trazer isso, vamos tentar falar sobre coisas positivas e trazer um pouco de sororidade, principalmente para muita gente que está precisando. Ô, Bela, eu acho que assim, vou falar agora um pouco enquanto profissional, né, da área de Sim, saúde. Quem chegou aí depois, eu sou psicóloga, gente. E eu acho que uma das coisas que a gente pode tentar adotar para enfrentar melhor tudo isso, eu não tô falando de que tá fácil, não, tá muito difícil para todo mundo, né? Mas a gente primeiro tem que estabelecer algumas estratégias para enfrentar. Para mim, a estratégia, por exemplo, foi focar um ritmo numa rotina de bem-estar. Então, eu coloquei como prioridade, mesmo nos dias mais cansativos, e olha que tá bem puxado o trabalho para mim, nos dias mais difíceis eu tinha que praticar minha atividade física e eu tinha que continuar seguindo minha dieta. E aquilo foi um regulador emocional para mim, no sentido de me dar o norte. Dentro da tempestade, eu precisava continuar olhando aquilo ali para não me perder e não deixar o barco afundar nessa tempestade. Fora isso, gente, eu acho que a gente pode também tentar dar uma filtrada naquilo que chega para a gente, né? Então, acho que vamos tentar reduzir as informações que chegam, sobretudo os noticiários, né? Noticiários hoje não se restringe à televisão, mas às redes sociais, o tempo que a gente passa olhando essas notícias. E vamos tentar pensar em estratégias para enfrentar, estratégias para resolver, e não mergulhar no problema. Recalcular nesse momento as expectativas que a gente tem para o que seria o ideal, seria o melhor. Se a gente continuar querendo ter a mesma rotina, o mesmo conforto, o mesmo equilíbrio que a gente tinha antes da pandemia, a gente não vai conseguir sair, a gente vai paralisar. Então a gente precisa realmente recalcular a recalcular a rota rota, né? para poder. Olha quem chegou aqui. Para Aí, ó, poder. olá! Fala oi para todo mundo, filha. Ele tava doido para aparecer aqui, gente. Aí, tá vendo? Nosso artista, a gente falou dele o tempo todo, ele chega Pois vai é. depois. Aí chegou aqui. Então, é momento da gente recalcular essas expectativas, né? Então, assim, mais do que a gente querer sair logo de tudo isso, enquanto estou nisso, o que que eu posso fazer de melhor? O que que eu posso mudar um pouquinho? O que que eu posso estar readequando e fazendo por mim, pelo meu trabalho, pela minha rotina, para tentar diminuir as dificuldades? Fato. E a gente vai tentando. Por isso que a gente tem pedido muito para vocês mandarem coisas que vocês querem ouvir,
para a gente trazer propostas diferentes, para que a gente saia desse circuito forte, né? De falar de coisas ruins, trazer notícias ruins. Então, o objetivo realmente aqui é trazer motivação, tá? A gente vai conversando, o tempo vai voando rapidamente. O que A gente parece já muito voa. Pois é, o tempo chega assim, ó, e vai voando. E eu não queria deixar de finalizar o nosso bate-papo sem todo mundo aqui que participou ser o nosso ping-pong, né? A gente tem que fazer o nosso ping-pong da Irmafit Saúde com você, Oi, Jesus. para que você possa participar para fechar também. Não podia deixar você de fora desse processo. Então, eu queria que você participasse do nosso ping-pong, tentasse responder em uma palavra que às vezes se torna muito difícil. Acho que a parte mais difícil que a mulherada sentiu aí foi responder em uma única palavra. Mas eu vou trazer para você aqui algumas pequenas demandas positivas, tá bom? Tá. Preparada? Vamos lá, eu não sei como é que funciona, não, mas vamos. Eu vou te dar uma palavra e você vai tentar me responder com uma palavra, o que vier à sua cabeça. Tá, vamos. Certo? Vamos. Pelo menos tentar que seja com uma ou duas palavras. Eu consigo fazer Antônio que quer responder. Peraí, filho. Que tá Aí, ó. Um sonho. Felicidade. Um lugar. Aqui agora. É só uma aqui. Uma cidade. Nova York. Ui! Uma comida. Batata frita. Continuo no risoto. Família. Meu tudo. Agora tem uma pergunta final. A palavra é Antônio. Minha vida. Não tem como não fechar o nosso ping-pong falando dos pimpolhos principais. Ele, sua referência de tudo, né? Sua força. Existe todo um processo aí de energia positiva que com certeza você também tanto passa quanto recebe todos os dias. Então, primeiro eu quero te agradecer por esse bate-papo que foi tão leve, tão gostoso e de trazer também para a mulherada que está aqui nos assistindo a possibilidade de pensar que é possível sim conseguir. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está assistindo a gente, inclusive para as mães que de repente estão começando agora, né, a viver um processo de mãe solo e que ainda tem dificuldade do processo de aceitação, que é um processo difícil, eu acredito, para quem não imagina, que não pensa nisso. Então, eu queria que você fizesse só um fechamentozinho para a gente sobre esse tema. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é qual legado que a gente quer deixar, né? De que maneira a gente gostaria de ser lembrado e de ser exemplo para os nossos filhos, né? Eu acho que o exemplo, como eu falei, o exemplo ele ensina muito mais do que qualquer palavra, muito mais do que qualquer lição que você tem de dar de moral. E para que a gente possa ser exemplo, a gente precisa priorizar a gente, né? Nós precisamos colocar como prioridade, como máxima maior, o nosso bem-estar. Porque a gente estando bem, a gente vai ser capaz de lidar com críticas, a gente vai ser capaz de lidar com culpa, com medos. E vamos descobrir na gente mesmo forças que a gente não imaginava ter, né? E aí, eu acho que o primeiro ponto é acreditar. Se a gente acredita, a gente tenta. E se a gente tenta, a gente vai ver que a gente é capaz de muito mais do que aquilo que um dia falaram que a gente era capaz. Show! E você foi capaz, viu, senhora? Menos 12 quilos, um sorriso reluzente e dizer para você parabéns demais. Obrigada. Por ter chegado aí e por estar hoje aí transbordando pra gente, inclusive até para mim. Eu não estou no processo de emagrecimento, mas vivo numa constância de cuidado com a saúde também. Que muitas vezes a gente que está no lugar aqui, né, como profissional, dando informação, dando dica, falando faz assim, vai por aqui, não significa que seja 100% também fácil para a gente. Tá tudo fácil, né? Manter, né, todas as demandas, seguir de uma forma com plena atividade física, alimentação. Esse estresse, com certeza, tem me levado, por exemplo, eu sou super formiga. Eu vi, acho que foi Michelle, foi alguém que falou aqui. Eu tô comendo muito doce. Então, assim, a gente fica realmente tentando compensar
todos os estresses da gente em outras coisas e manter esse foco com essa determinação dentro de um momento que tá tudo de cabeça para baixo, minha filha, merece parabéns para você. Ô, Bela, obrigada, obrigada. Eu acho que assim, ninguém imagina os processos que cada um vive, né? Por trás da rotina, por trás do trabalho. Eu também te amo, filho. Por trás do trabalho, por trás das profissionais que somos, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que cada dia é uma possibilidade. Vamos utilizar da melhor forma, né? E viver de forma intensa mesmo, se permitir cair, se permitir estar mais fraco, se permitir ter medo, mas não deixar de tentar. Eu acho que esse é o primeiro passo. E assim, te agradecer toda a equipe da clínica por todo o carinho, por todo o incentivo, por todos os puxões de orelha, né? Por todas as acolhidas, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem vai para... Vai para além de um serviço estético, né? Vai para o cuidado com a saúde como um todo, para a saúde integral, né? E a maternidade é isso, gente. É o desafio, inclusive, de tentar manter quieto aqui do lado da live, entendeu? Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter me permitido estrear esse quadro tão lindo, que seja de muito sucesso, que seja mais um programa de vocês aí, repleto de sucesso. Contem comigo, né? Como parceira, como amiga, como paciente, com certeza. Tenho muita coisa ainda para ajustar na rota. Não estou estacionada nos -12. A gente ainda tem muito que seguir. A gente alcançou a meta e tá... Não, dobrando. Pelo A amor gente... de Deus. Antônio disse que eu não estou estacionada em nada. Pois é, não tem nada estacionada aí, querida. Tem nada estacionada. Mas vai lá. Mas vamos seguir juntas. Contem comigo. E tudo de bom. Para as mulheres que estão aí também, sigam firmes, fortes. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar, gente. Foca em que tudo vai passar e vamos viver da melhor maneira possível. É o possível. Com certeza. Um beijo grande para você, para Antônio aí. E mais uma vez, obrigada. E a gente vai montar outros temas aí para você voltar com a gente. Conta comigo. Ó, dá um beijão agora para todo mundo lá. Beijo! Um beijão, gente. Se cuidem de que vocês amam. Tchau. Beijo, tchau. Gente, estamos finalizando o nosso primeiro dia de retorno ao nosso circuito de live. Quero agradecer a todo mundo que está aqui mandando mensagem. Rai, beijo grande. Ale, um beijão. Michele, Rejane, as meninas da Hermafit Saúde, todo mundo que está aqui, que mandou mensagem, que agradeceu, que gostou muito do tema de hoje. A gente vai estar trazendo novidades na semana que vem. Vou estar postando aí para vocês sobre uma nova temática, um novo modo de discutir, novas coisas para vocês. E a gente vai estar indo nessa linha de mulher de fases. A gente tem muito para falar sobre as fases diversas que a gente, como mulher, vive. Então, quero agradecer a presença de todo mundo hoje e dizer que semana que vem estamos de volta, próxima terça-feira, às 20 horas. Beijo, gente! Até semana que vem!